Olá, estamos aqui mais uma vez para trazer estudos de discipulado. Esse é o terceiro vídeo da série e eu quero compartilhar com você no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 20, diz assim: Na verdade, não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Essas palavras do escritor de Eclesiastes, provavelmente Salomão, que as escreveu, retratam a situação da humanidade caída. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre o pecado, a sua origem, as suas consequências, aquilo que ele tem trazido à humanidade, não apenas à humanidade, mas ao mundo, à natureza, e a tudo aquilo que nos envolve. Toda a cosmovisão, tudo aquilo que nos cerca, tem a influência do pecado. Mas o que é pecado? A primeira ideia de pecado, e algumas pessoas dizem que pecar é errar o alvo. Mas a Bíblia define pecado muito mais do que uma definição de palavra ou de origem de uma palavra que diz que pecar é errar o alvo. Pecar, na verdade, é desagradar a Deus. É deixar de fazer a vontade de Deus, é deixar de exercer o motivo pelo qual Deus nos colocou nesse mundo. É fugir da lei de Deus, é abrir mão de ser fiel a Deus. E muitas outras definições a gente poderia dar sobre o pecado. A origem do pecado, na verdade, não está na terra, mas nos céus. Quando Satanás, que ainda não era Satanás, mas um anjo, a qual a teologia atribui o nome de Lúcifer, esse anjo, um dia, intentou no seu coração colocar-se no lugar de Deus, estabelecer um trono acima do trono de Deus. E ele, ao exercitar esse plano, ele disse: eu subirei aos céus, eu serei semelhante ao Altíssimo, eu farei isso, eu farei aquilo. Mas a palavra de Deus diz que nessa sua intenção, seu plano foi frustrado e ele foi lançado fora, juntamente com 1/3 dos anjos do céu rebeldes. Depois o pecado entrou na humanidade a partir do momento em que Deus colocou no jardim do Éden o casal, Adão e Eva, para que servissem a Deus, tivessem plena comunhão com Deus, não morressem nunca experimentassem do pecado. Mas havia ali uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse que no dia que dela comer, eles seriam conhecedores do bem e do mal, do pecado inclusive, e morreriam. E assim, Eva experimenta quando foi tentada por Satanás na figura da serpente, e ao comer daquele fruto, Eva então dá ao seu marido e ambos percebem que estavam nus e tentam se esconder de Deus. Assim é o pecado. Aquele que peca e tem consciência do seu pecado, ele procura não estar próximo de Deus. Embora existam pessoas que tenham a mente cauterizada e não consigam entender que estão vivendo em pecado, a consequência daquele que consegue compreender o seu pecado, mas não quer deixá-lo, é um afastamento de Deus. O pecado gera afastamento de Deus. O pecado gera ignorância a respeito das coisas de Deus. Há uma coisa que pode fazer separação entre o homem e Deus, e esse é o pecado, porque há um senso de justiça em Deus, que Deus ama, sim, a pessoa, mas Ele não pode amar as más obras, Ele não pode amar o pecado do homem, e portanto, Ele não consegue dissociar as duas coisas, a não ser que o homem se arrependa dos seus pecados. Por isso Ele estendeu a mão, trazendo Jesus Cristo a esse mundo para morrer por nós, para que pudesse dando a sua vida, para que desse a sua vida em sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Portanto, o pecado é desagradar a Deus. Pecado é rebelar-se contra a vontade declarada de um Deus soberano. O interessante é que todas as coisas criadas obedecem a uma ordem predeterminada por Deus. Deus disse aos planetas: tenham essa órbita, e eles têm. Disse às estrelas: brilhem, elas brilham durante milhares ou milhões, quem sabe bilhões de anos, obedecendo uma ordem de Deus. Deus dá ordem a todas as suas criaturas e elas obedecem. Deus implanta nos seres animais instintos e eles obedecem aos seus instintos. Mas quando Deus diz ao homem: me obedeça, o homem diz não. E aí o homem implanta o pecado. Algumas pessoas não conseguem entender como um Deus justo e perfeito
Pode permitir um mundo em tanta miséria, tanta desgraça esteja acontecendo. Na verdade, todo o fruto do pecado que existe no mundo nasceu com o pecado da humanidade. Afinal, se todos vivessem fazendo a vontade de Deus, não teríamos estupros, não teríamos guerras, não teríamos vícios, não teríamos drogas, não teríamos prostituição, adultério, não teríamos crianças abandonadas, não teríamos miséria, teríamos justiça. Se todos fizessem a vontade de Deus, estaríamos vivendo num ambiente pleno de paz e alegria, onde ninguém teria falta de nada, mas teria abundância de tudo. Mas por causa do pecado da humanidade, até mesmo a natureza geme. Portanto, o pecado é algo ruim, o pecado é algo que dissocia e que ofusca a glória de Deus. Deus permite que o pecado exista, porque Deus deu ao homem o direito de exercer autoridade sobre essa terra, mas esse homem pecou e exerce essa autoridade de forma errada, exerce esse domínio de forma errada. Eu quero dizer à sua vida, você que está presenciando esse estudo de discipulado, já pegou as outras aulas e ainda vai pegar as demais, o pecado é algo que fere o coração de Deus. É muito mais do que simplesmente errar um alvo. É muito mais do que errar objetivos. É muito mais do que deixar de cumprir ritos religiosos. É simplesmente desagradar o coração de Deus. E alguém que quer ser discípulo de Cristo, ele não pode desejar desagradar o coração de Deus. Pelo contrário, ele quer fazer a vontade de Deus. Se você está em pecado, se há áreas na sua vida que você precisa sujeitar ao domínio de Cristo, está na hora de fazer isso, está na hora de se arrepender dos seus pecados. Veja a sua conduta. Veja a sua conduta na área sexual, financeira, familiar, conduta profissional, enfim, em todas as áreas da sua vida. E veja, assim como o salmista fez uma análise de si e disse: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Que Deus possa sondar o teu coração, que você permita que Ele sonde o teu coração para que você tenha bons caminhos. Deixar de pecar, você não vai deixar, mas é necessário vigiar a sua vida. E se pecar, caso peque, há um advogado nos céus para aqueles que confiam em Jesus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém.